ela não hesitou logo em responder: faça-se mim, pobre servo, que a Deus aprouver. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. São Joaquim e Santa Ana são aqueles que primeiro educaram Maria. São considerados os pais de Nossa Senhora, segundo a tradição da Igreja Católica, e testemunhos dos Santos Padres. Como muitos outros casais da história da salvação do mundo, São Joaquim e Santa Ana também eram estéreis, mas receberam uma bênção do Senhor com o nascimento de Maria, porque viviam uma vida de fé e temor a Deus. Segundo a tradição, eles já eram de idade avançada quando receberam esta bênção. Não é, Cleiton? Então, Andressa, a Sagrada Escritura ela não cita nada a respeito de São Joaquim ou Santana. Porém, eu vou me apegar ao primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, que narra a vocação do profeta, o chamado que Deus faz ao profeta, e Deus fala que antes que ele fosse gerado no ventre da sua mãe, ele já o conhecia. E antes do nascimento, Deus já o havia preparado e o designado profeta das nações. Então, se nós pararmos para perceber, se Deus ele prepara assim um profeta, quanto mais aquela que viria a ser a mãe do próprio Deus na pessoa de Jesus. Ou seja, então pegando um pouco da dinâmica do dogma da Imaculada Conceição, Maria ela foi sim gestada no coração de Deus antes mesmo de ser gestada no ventre de Santana. Ou seja, Deus quis preparar Maria para a missão de trazer ao mundo o próprio Deus. Por isso que Joaquim e Ana, eles têm esse papel importante na história da salvação, porque eles foram os pais da Virgem Maria, né? E o Papa Francisco ele tem uma citação muito bonita a respeito deste casal, né? A Virgem Maria cresceu acompanhada pelo amor e pela fé de Joaquim e Ana. Na casa deles aprendeu a escutar o Senhor e seguir a sua vontade. Ou seja, a primeira catequese, o primeiro desígnio divino dado a Nossa Senhora, com certeza foi pelas mãos de Joaquim Santana, não é mesmo, meu irmão Guilherme? E se me permite pegar uma parte sobre a concepção de Nossa Senhora, em um site eu encontrei que Deus enviou um anjo a Santa Ana, e o anjo disse: Ana, o Senhor escutou a tua oração. Conceberás e darás à luz a uma filha santíssima, diante de cuja presença todos se ajoelharão e bendirão, porque terá a salvação ao mundo, e seu nome será Maria. Então, desde o ventre, ela já era conhecida como bem-aventurada, né? E pegando um ganchinho de São Joaquim ele jejuou 40 dias no deserto, e o anjo também apareceu a ele, e ali ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa depois dos 40 dias, recordando um pouco seu neto, né? A gente vê que Jesus jejua no deserto 40 dias também. Ele voltou para casa e ali eles tiveram a... Como que é a palavra que tu sempre fala para nós? As relações lá. Eles coabitaram. Coabitaram. Isso. Né? O termo correto, né, na tradição bíblica, Joaquim e Ana, eles coabitaram para assim gerar Nossa Senhora.
E assim eles tiveram Nossa Senhora, a mãe de Jesus, e como muito bem disse a nossa irmã Andressa, eles consagraram Maria, Jesus, ao Senhor desde o início da sua vida. E se vocês me permitem comentar, a Andressa falou quando ela falava no texto das virtudes que eles tinham, né? Tanto que Deus, como eles eram estéreis e Deus permitiu que eles tivessem um filho. Quando eles perceberam que eles não iam conseguir conceber um filho, eles entraram com a virtude da castidade, eles se preservaram. Aí Deus viu esse amor que eles tinham por Deus, pelas virtudes de Deus, que foi o que levou eles a Deus consagrar a eles permitir que ele tivesse uma filha, né? Sim. E se me permite, Cleito, novamente, como os avós São Joaquim e Santa Ana, existem relatos que a igreja acredita a nossa verdade de fé, que falam que Jesus, eles levavam Jesus para passear no Monte Carmelo, e ali ele fazia suas orações. Jesus, que os evangelhos nos narram, não Jesus com idade, né, pequena, mas dos seus 30 anos para frente. Sim. Né? E eles levavam Jesus para passear, junto com São José, junto com Maria, junto com Santa Ana e São Joaquim. Ele ia passear no Monte Carmelo e lá eles faziam suas orações. E esse é o papel do vô e da avó que a gente tanto recorda, né? E eles foram os nossos primeiros intercessores no céu. Porque se Maria intercede por nós, imagina os pais dela. Exatamente. Né? Então, que nós possamos rogar a São Joaquim e Santa Ana, que eles intercedam por nós lá no céu, né? E assim eles abençoem os nossos avós. Então, e para encerrar, nós temos a dizer que todos os dados que nós temos a respeito de São Joaquim e Santa Ana são tirados da tradição da igreja, né? Tradição essa passada de geração em geração. Não são relatos bíblicos, porque a vida de Santa Ana e São Joaquim não fazem parte do cânon, não entraram nos 73 livros da Sagrada Escritura, porém a igreja adota como verdade de fé, e essa verdade de fé deve ser transmitida para o nosso povo, para os nossos fiéis, como sim modelo de vida a ser seguido. Pois, assim como eles participaram da infância de Jesus, ensinaram Jesus, podemos dizer assim, a ter uma vida, podemos dizer assim, voltada para Deus, ele sendo Deus, mas na sua humanidade, ter uma vida voltada para Deus, com certeza o testemunho deles em santidade nos ensina também a voltar o nosso coração para as coisas do alto. É isso. São Joaquim e Santa Ana criaram Maria sempre com muito amor e carinho, até o dia em que consagraram Maria a Deus, quando foi levada ao templo, onde recebeu educação e ficou lá até se casar com José. Neste ponto, podemos ver a virtude do amor de São Joaquim e principalmente de Santa Ana. Eles entregaram Maria a Deus, quase que do mesmo modo que Jesus nos entregou Maria como mãe. Não se sabe a data de nascimento nem a de morte de ambos, pois não são citados na Sagrada Escritura, mas cabe à tradição da Igreja contar a história dos que foram os pais da nossa Santíssima Mãe, da Mãe de Jesus, nosso Senhor. São celebrados desde o século VI, no dia 26 de julho, dia em que também é o dia dos avós. Que possamos amar os avós de Jesus e acreditar no amor de Jesus, que preparou um templo perfeito para a nova Arca da Aliança, diferente de muitos que ficam questionando a certeza histórica da existência de São Joaquim e Santa Ana. Que Deus abençoe você e seus avós. Salve Maria! Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar